vocês repararam algo estranho na bateria. Não repararam no final dessa música? Vou explicar por quê. O Bruno não sabe tocar bateria em japonês. Aí quando entrou espanhol e rolou, já ele só sabe tocar bateria em português. Então quando vier tocar qualquer música em japonês, em espanhol, não chamem o Bruno. Gente, vocês sabem que dia é hoje? Alguém aqui sabe que dia é hoje? Dia do Diácono Batista. Então a mensagem que nós queremos compartilhar com os amados irmãos nessa manhã é uma mensagem, uma reflexão sobre esse ofício tão importante, tão digno e às vezes que a igreja não consegue entender, porque talvez não se fale tanto disso, não tenha sido ensinado qual é a função desse diácono. E hoje a igreja, com muito carinho, fez um café da manhã com ele, os jovens, estiveram ontem na cantina, a Bia brigando com a faca para poder cortar a laranja, o outro querendo cortar o morango, e a faca cega, para cortar alguma coisa com faca cega, imagina tirar cada detalhezinho, mas a igreja dizendo assim para os diáconos: muito obrigado, muito obrigado por tudo aquilo que vocês são, e a gente tem que honrar esses homens e mulheres de Deus. E o tema dessa mensagem de hoje, e que não é só para os diáconos, a gente vai ver isso, fala-se que a diaconia, ela precisa ser, e ela é, um ministério abençoador. Eu fico particularmente muito triste, em ver algumas igrejas que estão retirando os diáconos das igrejas. Eles acham que não precisa mais de diáconos. E eu fico bobo, porque isso é uma aberração bíblica. Porque diácono, ele não foi criado pela igreja. O diácono, ele foi criado, foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, através da orientação do Espírito Santo de Deus. Vocês podem ver isso lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. E ser diácono é uma coisa engraçada, é que nem ser pastor. Eu estava conversando isso ontem com o seminarista Vinícius, ninguém escolhe ser pastor. Eu, por exemplo, poderia ser qualquer coisa, menos pastor. Eu tinha raiva de crente, mas eu achava crente um bando de ignorantes. Imagina, faculdade de engenharia, aquele negócio todo, E foi exatamente, já contei essa história, na engenharia, numa aula de McFlu, que Deus se revelou para mim. Então eu sou o improvável de Deus. Então ninguém almeja, eu quero ser pastor. Não, pastor e diácono, ele não escolhe servir, mas é um chamamento divino. É um chamado de Deus. Nem todo mundo, cada um, a gente fala de dons espirituais, cada um tem o seu dom. Uns, por exemplo, o André, mestre em teologia e tudo, ele falou para mim: pastor, o meu negócio é dar aula. Não tem nada a ver com pastorado. E esse chamamento, a gente tem que entender que ser diácono, ele tem que ser reconhecido pelos outros, é os outros que veem, é os outros que observam, é Deus tocando no coração de outro. São pessoas especiais, e é um privilégio, meus irmãos, conhecermos pessoas que se dedicam a esse serviço. A igreja, assim, de uma maneira geral, ela não vê, mas tem reuniões aqui, e a gente tem tido muitas, durante a semana, que chega
10 horas, 11 horas, né? E aí o Enoque fala assim, pastor, tem que ir que a Nira, né? A Nira, se eu chegar em casa, a Nira está lá me esperando. Aí, né, decano, né? Vai, pode ir, e não peques mais. Né? Então, tem disso. Né? Eu me lembro da última vez que nós fomos para você entender como é que é essa qualidade de serviço. Né? E o Bruno me salvou, cadê o Bruno? O Bruno deve ter descido. Né? O Bruno me salvou de uma grande DR, né? Discutir relação, né? Porque acabamos a Cristolândia, aí o pessoal falou assim, vamos para o shopping comer. Aí, vamos embora. Pensando que eu mando em mim, gente, olha só que doideira. Vamos lá, vamos comer. Aí o Bruno liga para mim, pastor, o senhor está indo? Eu falei, estou. Eu estou indo em casa buscar a Suzana. O senhor já falou com a Rosanete? Aí eu falei assim, é verdade. Aí eu vou para casa. Quando eu chego em casa, 2 horas da tarde, mas aí você já viu que ela é fresca agora, né? Eu gosto de fazer mesa posta, né? A mesa posta com um prato lá, ela esperando, estou te esperando para almoçar. Meus irmãos, imagina se eu vou para o shopping. Né? Por que eu estou falando isso? A igreja não conhece essa dinâmica, né? Desse serviço, né? dessa bondade. Né? E o que a Bíblia nos ensina com relação ao diaconato? Vamos lá, porque diácono não é servir a ceia do Senhor, é também servir a ceia do Senhor, mas tem muito mais, é servir muito mais. Por isso que Jesus, em João capítulo 12, verso 26, ele fala assim, se alguém quiser me servir, siga-me, e aonde eu estiver, lá estarei também com meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Ou seja, o serviço do diácono, o nosso serviço como crente, o nosso serviço como servo de Deus, é um serviço que Deus honrará. E quem garante isso? É a própria palavra de Deus. Então eu convido agora a minha querida igreja a abrir a sua Bíblia no texto que já foi lido aqui. A primeira carta ao Timóteo, o jovem pastor. Quando a gente jovem, a gente pensa que tem idade do Vinícius, né? Esse jovem pastor tinha 40 anos. Né? A gente chama de jovem, mas ele tinha uns 40 anos. Se encontra lá em Timóteo capítulo 3, e para ter contexto para o texto, eu vou ler a partir do versículo 1, e vou ler até o 13, mas eu vou me ater mais do 10 ao 13. 3, dos versos 1 ao verso 13, que diz assim, olha só, gente, é o Espírito Santo de Deus falando através de Paulo. Isso é palavra de Deus. Eu tenho observado ultimamente que a gente aceita algumas coisas da palavra de Deus, outras não. Aquilo que eu concordo, eu aceito. Aquilo que vai de encontro ao meu pensamento, eu rejeito. Nós estamos nesse nível. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é palavra de Deus. É que Deus orienta a sua igreja. Está orientando esse pastor para esse pastor orientar a igreja dele. Diz assim, fiel é a palavra. Ele começa com os pastores, são os 2 oficiais. Se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É maravilhoso. Quem deseja servir a Deus, liderar, quem deseja liderar a obra do Senhor, ele faz uma excelente escolha, quem deseja isso. Mas preste atenção, mas é necessário, portanto, que o bispo, e essa palavra bispo aqui é aquele que administra a igreja, é a questão de gestão, que o bispo seja irrepreensível. Coisa forte. Eu já estou desqualificado. Mas eu sou
eu me torno irrepreensível pelo sangue de Jesus. Ele que me justifica. Irrepreensível, esposo de uma só mulher, certo? E aí é complicado, né? Divórcio está desqualificado. Esposo de uma só mulher, temperante, e é isso, meus irmãos, que eu falei hoje para os diáconos, que nós temos que ser pastores, diáconos, igreja, temperantes, sóbrio. Sabe quando a pessoa sóbria? Aquela pessoa que não titubia, temperante aqui, sabe conversar, modesto. Não é porque você é pastor, que você é diácono, eu quero falar só de diácono, que você tem a primazia sobre os outros. Não. Você tem que ser modesto. Hospitaleiro, que gosta de receber pessoas em casa, né? Que gosta de abrir a sua porta. Apto. Aí, ó. Cobrou, irmão. Hoje vai ter várias cobranças aqui, depois a gente vê isso aí. Apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento. Isso é muito sério, porque eu conheço gente, não no Maracanã, mas lá em Istambul, tá? Que a igreja é uma coisa e casa é outra completamente diferente. Não violento, porém cordado. Não é uma coisa que o diácono tem que ter. Inimigo de contenda. O que é isso? Na linguagem de hoje. Foi falado. O que é inimigo de contenda? Não ser fofoqueiro. Não, porque a fofoca, ela cria o quê? Contenda. O diácono não se mete em contenda, gente. Aprenda isso, diáconos. Vocês não podem estar envolvidos em contendas. Vocês precisam, muito pelo contrário, ser o quê? Pacificadores. Não avarentos. Que governe bem a própria casa. Porque tudo isso que ele está falando do pastor, ele vai para o diácono também. Que governe bem a própria casa. Porque se o cara não tem autoridade sobre a própria casa, como a ilustração que eu falei do Rottweiler, ele não vai ter liderança em lugar nenhum. Que governe bem a sua própria casa, criando filhos sob disciplina, com todo respeito. E aí, vai falar o seguinte: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Entendeu a responsabilidade que é liderar uma igreja, que é algo que é espiritual, que é algo que não me pertence? Eu tenho mais cuidado, eu sou síndico, eu tenho muito mais cuidado, né, em administrar as finanças do meu condomínio do que a minha própria. Porque se eu errar, prejuízo é quem? É meu, o dinheiro é meu. Mas quando eu administro o condomínio, se eu errar, eu estou prejudicando o quê? Todos os condôminos. Então a gente tem que entender isso. Nós precisamos governar bem a nossa própria casa para podermos cuidar da casa de Deus. Que não seja neófito, ou seja, não seja uma pessoa nova, não seja uma pessoa imatura, para não suceder que se ensoberbeça, incorra na condenação do diabo, que o Machado de Assis, né, ele vai chamar de mosca azul. Alguém já leu Mosca Azul de Machado de Assis? Não, gente. Alguém já leu a Bíblia? Depois procure um artigo sobre a mosca azul de Machado de Assis. Tem muita mosca azul em Istambul. Istambul tem muita mosca azul. E ele continua, o Espírito Santo continua: pelo contrário, é necessário que ele tenha um bom testemunho dos de fora. Ou seja, não adianta você ser uma pessoa aqui dentro da igreja e lá fora você ser outra. Olha a qualidade do diácono:
Olha a qualidade do líder. Ele tem que ter bom testemunho de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. E a gente está vendo tanta gente caindo no laço do diabo, né? Sendo uma pessoa dentro da igreja, outra pessoa lá fora, e o diabo mostrando. Eu gosto muito daquela passagem de Natã, quando ele confronta Davi, e ele fala assim: aquilo que tu fizeste em oculto, Deus o revelará de dia, para que todo Israel veja. Não há nada que fique encoberto, principalmente da liderança. Isso é muito sério. Isso é santidade. Aí ele vai falar agora especificamente dos diáconos. Semelhantemente, quanto aos diáconos, ou seja, os mesmos atributos que o pastor precisa, os diáconos também têm que ter. Aí ele vai falar uma coisa mais aqui. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra. Você não pode dizer uma coisa e falar outra. Eu aprendi na minha vida que eu sou refém das minhas palavras. Se eu falo uma coisa, eu tenho que cumprir. Eu sou fiel às minhas palavras. Quem é mais antigo aqui, como Enoque, o irmão Hamilton, sabe que antigamente você tirava o bigode, deixava lá, e a gente falava que o fio do bigode era garantia, né? Eu fui de um tempo, não sou tão velho assim não, tá, gente? Mas eu fui do tempo que você pegava empréstimo em banco, se você levar, sério isso, quem é mais antigo assim da minha idade, né, como a irmã Vânia, irmã Enoque, irmão Hamilton, vou lembrar disso, né? Que você, às vezes, para pegar empréstimo, você levasse o teu envelope de dízimo e mostrasse que você e mostrava que você era dizimista fiel, o cara do banco fala assim: se você é fiel a Deus, você vai ser fiel e você vai pagar essas promissórias. Eu sou desse tempo. Alguém lembra disso? Meu irmão que lembra. Também, se não lembrasse, meu irmão. E ele continua falando assim: não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância. Diácono não pode ser ganancioso. Diácono, meus irmãos, não é um tipo para pisar na cabeça de ninguém. Diácono, e aí eu vou usar uma expressão: diácono não tem poder de polícia. Tem diácono que acha que tem poder de polícia. Diácono não tem poder de polícia, ele tem poder do Espírito Santo de Deus, que é diferente, que é amoroso. Polícia é bruto, polícia chega dando tapa, né? A pessoa que é cheia do Espírito Santo chega cheia de amor, mesmo quando a pessoa está errada. E ele fala: também estes, primeiramente, sejam experimentados. Por isso que nós temos diáconos aqui em experiência, para se mostrarem irrepreensíveis e exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto as mulheres, aí tu vê que tem gente que advoga ao contrário, que existe a diaconisa. Aqui o próprio texto mostra isso. Diácono não é só homem, como está lá em Atos. Atos é no contexto judaico, aqui é um contexto do Novo Testamento. Ele fala assim: da mesma sorte quanto as mulheres. Quem não fala de pastor, pastor não fala isso, ele só do diácono. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maledicentes, temperantes e fiéis em tudo. E o diácono seja marido de uma só mulher e governe bem a sua própria casa, pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si a mesma justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi lida, Senhor. Que haja, em nome de Jesus, abrigo nos nossos corações. Senhor, venha falar conosco, venha nos corrigir, Senhor, venha nos disciplinar através da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A função do diácono, que é falado por Paulo, ele diz que o diácono, quando exerce bem a sua função, quando ele entende tudo isso que nós acabamos de ler, é uma pessoa que ele é digna de muita honra e de muita confiança,
Portanto, meus irmãos, é importante, quando nós formos fazer escolha e teremos mais diáconos, porque eu creio em nome de Jesus, não estou profetizando, eu creio por causa que a palavra de Deus me garante que essa igreja vai crescer, que vai precisar de mais diáconos. Que não seja escolhido por afinidade, mas que seja escolhido de acordo com os preceitos bíblicos, de acordo com a palavra de Deus. Não por ser meu amigo, ou por não ser meu amigo, mas seja reconhecido como servo de Deus. É isso que a Bíblia fala. E o nosso modelo perfeito de diaconia, o nosso exemplo perfeito de servo, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Porque nós somos cobiçosos, nós queremos coisas para nós. Poucas pessoas lá em Istambul estão preocupadas com a comunidade. Cada um quer o que é seu, cada um olha o que é seu. Por exemplo, lá em Istambul, quando tem festa de final de ano, né, a igreja de lá se reúne para fazer a ceia do dia 31 para 1º, não, o pessoal sai correndo para pegar comida, para pegar as melhores comidas. Entendeu? Aqui não, aqui todo mundo é ordeiro. Vai devagarinho, dá privilégio aos mais antigos, aos mais novos, porque ele é modelo de perfeição, ele é modelo de servo. E Jesus é isso, e o mundo não entende, o mundo está muito preocupado com isso. Tanto é que Tiago e João não entenderam a mensagem de Jesus. Olha só, Tiago e João andavam junto com Jesus, viveram um bom tempo com Jesus, mas entendiam que o reino de Deus era o quê? Terreno. Tanto é que ele pede para o pai e para a mãe o quê? Para serem ministros. Olha, um vai ser ministro da fazenda, outro vai ser ministro da economia. Lembra dessa passagem? Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, de 35 a 45. Eles pedem a Jesus para sentar ao lado dele. E isso deixa Jesus indignado. Porque isso não é serviço. Jesus ele fica revoltado com isso. E Jesus, nessa oportunidade, ele fala uma coisa importantíssima. Ele ensina algo para nós diáconos, nós que somos servos de Deus. Lá no verso 45, no final, depois de dar essa reprimenda àqueles discípulos que não entenderam nada de evangelho, que não entendiam nada de Jesus, que não entenderam nada sobre amor, que entenderam pouquíssimo sobre vida eterna. Ele fala: o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus não estava preocupado com a sua primazia. Jesus estava preocupado em servir, e servir até a morte, para que você, para que eu, para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. A vida do diácono, às vezes, é abrir mão, como o Renan que está ali, me ligando 1h da manhã. Renan, está onde? Estou no hospital com o irmão fulano. Falei, meu Deus do céu, ninguém sabia. Saiu de lá que hora, Renan? Saiu que horas de lá, mais ou menos? 1h pouca da manhã. Mas estava lá desde que horas? Vocês estão entendendo? Isso é serviço, isso é amor. E ninguém sabia. Se eu tivesse falado agora, ninguém nunca ia saber. Isso é serviço, meus irmãos, que não precisa ser mostrado, não precisa fazer selfie, não precisa. E aqui eu vou fazer uma ilustração, coisa que eu não costumo fazer. Um filme que de repente a Natália vai me ajudar a lembrar. Um filme de um camarada que a esposa trabalhava no centro comunitário, está na Netflix, né? Que a esposa trabalhava no centro comunitário e o camarada, ele era cristão nominal, não entendia muito isso. E ele faz amizade com um morador de rua. E ele fala assim: eu quero ser seu amigo. Aí ele chama o cara para esse restaurante, os dois começam, e isso é um fato real, um americano, um fato real, esqueci o nome agora. Não é seus pais para ele.
É um fato real. Um pastor que morreu agora em 2000 e pouco. E aí ele perguntou assim: você quer ser meu amigo? Ele falou assim: quero. Aí ele falou: me conte um pouco da tua história. Você gosta de pescar? O outro, o morador de rua. Eu falei assim: eu gosto. Como é que você pesca? Aí ele falou assim: não, eu pesco e tiro a foto e devolvo o peixe para a água. Aí o morador de rua riu e falou assim: eu não lembro do filme, tá, gente? Gente branca é engraçada, né? Eu ia comer o peixe. Gente branca pega, tira foto e devolve o peixe para o rio. Aí a conversa continua. Aí ele perguntou: você quer ser seu amigo? Meu amigo? Ele falou assim: quero. Por quê? Você quer tirar uma foto minha e depois me jogar de volta para a rua? Dá para entender? Esqueci o nome do filme agora, mas vale a pena ver esse filme. Somos todos iguais. Essa frase marcou a minha vida. Você quer tirar uma foto minha e depois me jogar na rua? Tem muita gente, meus irmãos, que não entende que quem dá honra ao nosso serviço é o próprio Deus. É isso que o texto vai falar, que Ele nos dará honra. De modo que, se alguém deseja ser um verdadeiro diácono, seja reconhecido pelo cargo que ocupa, esteja sendo reconhecido pela sua prontidão em servir. O diácono, meu amado irmão, minha amada igreja, o diácono, não poucas vezes, ele deve renunciar o desejo de receber elogios, para que através de um espírito de serviço, de amor e sacrifício, se contente em apenas ouvir o elogio de Deus, que fala: muito bem, servo bom e fiel. A nossa glória não está aqui. A nossa morada final não é aqui, é no céu. Vivamos de modo digno, como diz o apóstolo Pedro, da nossa vocação, como diáconos, como crentes, que não seja, como diz João Batista, é importante que eu diminua para que ele cresça. Não queira receber elogios humanos, porque os elogios humanos são falsos. A mesma empresa, quem é servidor público, que trabalha em alguma área, primeiro da segurança, vai saber que a mesma empresa que te coloca lá em cima quando você faz uma coisa boa, no teu menor deslize, na suspeita de deslize, é a mesma empresa que te derruba e que te bota no ostracismo, e bota a tua família toda para baixo. Por isso, nós precisamos e devemos, como servos de Deus, como diáconos de Deus, como servos de Deus Altíssimo, não apenas querer receber ou não querer receber elogios humanos, pelo nosso sacrifício, pelo nosso amor, mas recebermos e ouvirmos a boa voz de Deus a nos chamar de sermos bons e fiéis. Uma outra coisa eu quero falar para essa diaconia e para toda a igreja. O diácono, ele precisa ter um autocontrole. Diácono e o membro da igreja também precisa ter autocontrole, porque o autocontrole traz apaziguamento nos focos de tensão. Bombeiro, pastor, bombeiro, liderança, ele não tem que botar gasolina no fogo, mas tem que jogar água. Mas infelizmente em alguns lugares tem pessoas que, ao invés de trazer a paz, de trazer apaziguamento, que está lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, nós às vezes queremos botar mais gasolina no problema e diluir, e com isso fazemos a igreja ficar desunida. Por muitas vezes, no contexto da igreja, e quem já viveu muito tempo
Sabe disso? As assembleias, às vezes, os ânimos estão exaltados. Aqui não, mas em outro lugar acontece isso. Os ânimos são exaltados, pessoas discutindo. É nessa hora que o diácono se levanta, com sua temperança, e traz uma palavra de paz. No exercício ministerial, esse diácono ele traz uma palavra de sabedoria, em meio às tensões que estamos vivendo. Diácono é pacificador. Esses homens e essas mulheres, experimentados com discernimento, contribuem de forma abençoadora para a igreja de Jesus. O diácono, enquanto eu falo só de diácono, depois vocês vão ver que é para vocês isso. O diácono é chamado por Deus para servir. E nesse chamamento, o diácono precisa ter uma visão de quê? Do alto. Uma visão boa. Uma visão plena. Para enxergar as necessidades dos irmãos, daquelas pessoas mais humildes, das viúvas, dos que são desprezados, contribuindo assim para a missão de Deus. Porque na igreja de Cristo Jesus, na igreja do Senhor, não existe nem gentios, nem gregos, nem judeus. Todos somos iguais. E o diácono deve servir com todo amor, tanto aquele crente, tanto aquele irmão que você tem mais afinidade, como também aquele que você não tem tanta afinidade. Porque serviço não é você que está fazendo, é Deus fazendo através de você. Por isso que os diáconos, em todo tempo, devem viver a prática de amor de Deus para com todas as pessoas, independente de sua situação financeira, independente da sua ideia, independente do seu entendimento. Nós devemos ser aquele que unifica, devemos ser pessoas que vivem a palavra de Deus. Precisamos, pelo menos a igreja do Maracanã, voltar a ser reconhecida como o povo da Bíblia. Perdemos isso. Nós éramos o povo da Bíblia, o povo que amava a palavra de Deus, o povo que pregava a palavra de Deus. E infelizmente o diabo tem lançado distrações sobre a igreja de Jesus Cristo, e temos perdido a ênfase, o foco da nossa visão e da nossa missão, que é amar uns aos outros, seja quem for. Para mudar, tem que tomar cuidado quando eu falo isso, né? Aquele que rouba, não rouba mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Mas é através da palavra de Deus, é através do amor que os diáconos devem fazer isso. Eles também são responsáveis no seu zelo de apresentar a dedicação de forma irrepreensível no ministério que foi confiado a vocês. E aí, igreja, uma frase que é importante: diácono não é um crente perfeito. Não é. Diácono não é um crente perfeito, mas se esforça cada dia para ser um diácono por excelência, conforme tem Atos capítulo 6, cheios do Espírito Santo, sabedoria e fé, servindo ao Senhor com alegria. Nós não somos perfeitos, mas buscamos a perfeição em Cristo Jesus. E aí vem para nós, nesse sentido de diácono, todo crente é um diácono. Todo crente é diácono. Tudo isso que eu falei não é só para os diáconos que temos aqui, é para todos nós. A palavra diácono significa servo. E essa mesma palavra, essa mesma raiz, o apóstolo Pedro, ele vai usar a sua primeira carta, capítulo 4, verso 10, fala: servir uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Todos nós, desde o pessoal da introdução até o pessoal que está na Doralândia, todos nós recebemos um dom do Espírito Santo.
Até você que acha que você não tem dom nenhum, saiba que Deus te deu um dom. Você tem um dom específico que Deus lhe deu. Nesse sentido, meus irmãos, todos nós crentes somos diáconos. Todos nós estamos na mesma condição de servir aos outros naquilo que Deus nos capacitou para fazer. Isso não é só a responsabilidade dos diáconos, eleitos pela igreja. Eles lideram, mas é a responsabilidade de todos nós. Não podemos, queridos irmãos, pensarmos que apenas os diáconos são responsáveis para atender às diversas necessidades das pessoas. Não, é uma responsabilidade de cada um. E aqui eu falo com muito orgulho, com muita gratidão a Deus. Nós temos aqui nessa igreja muitos irmãos que são diáconos, sem ser consagrados diáconos. Eu não vou citar nome aqui, mas tem irmãos aqui que fazem um serviço de diaconia, fazem um serviço de ajuda mútua, um serviço de pacificador, um serviço de visitador, um serviço de oração, que eu chamo de diácono. Eu chamo de diácono, porque são verdadeiros diáconos. Na verdade, os diáconos, como oficiais da igreja, esses sim devem atuar como líderes de todos os diáconos que nós temos na igreja. Porque a igreja, graças a Deus, a igreja do Maracanã está cheia de diáconos. Tu pode ver nas nossas celebrações, a igreja é cheia de diáconos. Caminhando para o final, o diácono, o servo, ensina que o nosso coração é que é difícil. Deve estar em Deus e não nas coisas materiais e circunstanciais. Nessa carta de Paulo, eu vou reler o capítulo 8. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinada a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância. Paulo diz que, entre as inúmeras características que o diácono precisa ter, não ser cobiçoso é uma delas. Porque a cobiça é um problema. Já vimos muita gente boa se perdendo e caindo por causa da cobiça. Às vezes a cobiça não é nem financeira, é simplesmente poder. Simplesmente isso. Quer ter poder, quer ter Estado, mas todo o poder pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele não divide a sua glória com ninguém. E às vezes a gente se esquece disso. O diácono, ele pode possuir muito dinheiro, ele pode ter muito dinheiro no bolso, e quero que todo mundo seja assim, mas jamais ter o dinheiro no seu coração. O dinheiro é um excelente escravo, mas um péssimo patrão. Alguém que é experimentado, meus irmãos, alguém que é cheio do temor de Deus. E não é fácil exercer o diaconato, não é fácil servir, não é fácil ser crente, não é fácil, gente. Pensa que é fácil ser crente? Fica aqui, faz um estágio aqui de terça a domingo, aqui na igreja, para você ver se é fácil.
a multiplicidade de situações que acontecem. Eu costumo falar o seguinte: eu sento lá na sala que vocês me forneceram por um período, eu sento naquele banco e penso assim: hoje eu vou fazer isso, e não faço nada daquilo que eu planejei fazer, porque a igreja é um organismo vivo. Tem dia que o problema brota do chão, das paredes, do teto, que eu tenho que parar uma hora. Eu confesso aqui, a Cléo me olha, e a doutora Rosa me perdoe, a doutora Joia me perdoe, vem com o Rivotrilzinho: pastor, levanta domingo. Domingo aqui eu subo igual, tipo, você tem um AVC. Mas a gente faz isso, meus irmãos, é com amor, é com carinho, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Por isso que Paulo ele pede para que os diáconos, a liderança, sejam pessoas experimentadas. Em outras palavras, o diácono deve conhecer e ter experiências com Deus, porque através desse conhecimento, o diácono, nós como servos de Deus, precisamos ser pessoas de oração, precisamos ser pessoas que somos maduros na fé. Eu fico irritado com aquela, eu costumo brincar, né? E é o meu jeito de ser, gente, me perdoe, talvez eu tenha que melhorar isso. Eu não dou muito ibope para birra, não. Crente birrento vai ficar no chão se esperneando até parar de chorar. Quando parar de chorar, está soluçando, aí, tudo bem. Enquanto estiver fazendo birra, vai ficar ali fazendo birra. Estão entendendo? Porque isso serve para o quê? Para a maturidade de quem? Do crente. Nós, como crente, temos que ser emocionalmente estáveis, através do poder do Espírito Santo de Deus. Então o diácono deve ser alguém maduro, alguém que sabe quando a pessoa está passando necessidade e busca em Deus qual a melhor dose que o remédio que precisamos dar para aquela pessoa. Tem gente, como foi falado pelo Bruno, que só precisa de um abraço. Tem gente que só precisa de uma faca. Tem gente que só precisa de uma mão que seja estendida. Concluindo, meus amados irmãos, os diáconos, comemorando esse dia do diácono, o diácono que desempenha corretamente a sua função, e aí é todos nós, receberão honra e reconhecimento daqueles que servem, e ao mesmo tempo, em virtude do seu resultado, do seu trabalho, da aprovação, tanto do Senhor como da igreja, estarão cada dia mais seguros, testemunharão a Jesus Cristo e testemunharão com firmeza a sua fé nele. Na minha vida prática, não poucas vezes, prática que eu digo secular, na minha cabeça, eu falei assim: acabou, é o fim, não tem mais jeito. Não poucas vezes, mas ele era líder, eu era líder. E vi os meus liderados o quê? Desesperados. Qual é a minha função? Calma, gente, vai dar tudo certo, estamos bem, o socorro já está vindo, fiquem calmos, logo mais à noite todos estaremos em casa. Não dá para entender, gente? Porque eu sabia que Deus estava no controle. Concluindo, meus queridos irmãos, eu louvo a Deus, de verdade, não é frase retórica, não é abajuração, porque eu não sou muito adepto a isso, pelos diáconos da Igreja Batista Missionária do Maracanã, que demonstram a cada dia o seu amor a Cristo e o seu serviço ao Senhor. Mas eu não quero, os irmãos podem vir aqui, mas eu não quero que somente esses sejam homenageados, mas eu quero homenagear toda a igreja, porque diante
de Deus e diante da igreja, todos vocês são diáconos do Senhor. Todos vocês podem e devem servir com excelência. Todos vocês devem ser pacificadores. Todos vocês devem suportar uns aos outros. Todos vocês têm que lutar, persistir, fazer tudo o que depender de você, para que haja unidade do corpo de Cristo. Uma palavra muito mal interpretada, que Jesus que diz: enquanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: nós temos condição, pela obra do Espírito Santo na nossa vida, a termos paz com todos os homens. Às vezes nós não conseguimos porque o outro não quer, é diferente, o outro é ímpio. Mas enquanto depender de nós, teremos paz com todos os homens. Convido agora o irmão Enoque para vir aqui à frente. Paulo, Cris, Renan, Sônia, Wanda, Denise, Alair, mas está faltando mais gente. Sueli, é que eu não vi a Sueli, não quis tomar café da manhã com a gente, né, Sueli? Vem para cá. Aledina, vem cá, Aledina. Não, fica aqui em cima, porque aqui em cima na foto fica mais bonita, porque essa aqui é a cruz. Queria convidar uma pessoa que eu sei que não é tímida, Maria Clara. Vem cá, Maria Clara. É Benício ou... marido da Cátia é o Gustavo. É o Benício que está aí? Não, é o Benício que está ao teu lado? Quem é o Benício? É o pequenininho. É o pequeno? Gustavo, tá. Então, tá. Vem cá, Olavo. Vem cá. Agora eu vou pegar o pessoal mais... Eu ia chamar uma pessoa, mas esqueci que é tipo... Fica aí pertinho. Dudu. Vem cá, Dudu. Representando o jogo. Ali, ó. Dudu. Agora representando... Não. Aqui. É ali. Por enquanto é ali. Depois você vai ficar aqui. Pequeno pra cá. Tá? Irmã Raimunda. Vem cá, irmã Raimunda. Por favor. Serenita, por favor. Não, aqui. Não, aí mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Cada um vai pegar 2 copinhos que estão aí, mas veja o nome, que tem nome, gente. Que é uma singela lembrança, uma singela homenagem aos nossos diáconos. E esse grupo aí vai estar representando a igreja. Faz que nem os pessoal dos diáconos, quando você é na mesa, fica um esperando o outro. Quando estiver todo mundo junto, aí vem todo mundo. Se o Olavo não souber quem é, eu te digo, tá? Agora pode vir. Você que é a pessoa assim mais... nasceu aqui dentro da igreja? Não faça isso contigo, não? Vai fechar. Oi?
responsabilidade, Senhor, desse serviço que é estar na tua casa, na tua obra. E obrigado, meu Deus, porque o Senhor separou os nossos diáconos aqui desta igreja. Obrigado pela vida de cada um deles, Senhor. Obrigado porque eles dispõem a vida deles na tua causa, Senhor. Muito obrigada. E ser, Senhor, com a necessidade de cada um deles. Que o Senhor seja com a família, na família deles. Seja, Senhor, com cada um, os seus netos, os seus filhos, os seus esposos, as suas mulheres. Senhor, seja com eles. E que o Senhor esteja orientando, Senhor, segurando na mão deles em todas as dificuldades, porque eles também são sensíveis e necessitam de Ti para caminhar, Senhor. Eu peço, Senhor, seja com eles, para que a Tua boa mão e a Tua misericórdia seja sobre cada um deles. E agora eu te peço, Senhor, que seja com o nosso pastor, Senhor, seja com a família deles, que o Senhor esteja direcionando a vida dele, para que essa igreja seja uma em Ti, Senhor. Que a Tua palavra seja pregada nessa verdade que o Senhor tem colocado no coração do Teu servo. Obrigada por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Antes deles voltarem, aqui, entre as pessoas que destruíram, está mostrando a unidade da igreja. Só não tem criança porque está lá fora. Adolescente, jovem, adulto e um pouco mais adulto, né? Mais experiente. Isso que eu fiz aqui representa a unidade do corpo de Cristo, porque todos que estão aqui somos uma família, somos irmãos através do sangue de Jesus. E que nada venha, em nome de Jesus, a romper, a estragar, a deteriorar a unidade dessa igreja. Amém. Porque aqui, em Cristo, nós somos resistência. Amém. Resistência do Senhor, através da palavra do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para esse pessoal? E olha o que é serviço. Os irmãos podem descendo. É o dia deles. E eles servem tão bem que é o diácono que vai nos homenagear através do nosso querido irmão Enoque. Este é um momento solene, um momento de gratidão também.